Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção, recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. A gente vai dar continuidade, então, à nossa conversa sobre Santa Teresa de Jesus. Então, já falamos sobre a vida, sobre os graus de oração, já falamos, então, demos uma introdução aí na semana passada sobre mística. A gente vai falar, então, sobre o castelo interior, começar, então, apenas essa nossa conversa, então, sobre o castelo interior. É a obra mais conhecida de Santa Teresa, é a obra mais, aí mais visada, que as pessoas sempre comentam bastante sobre ela. Antes de mais nada, eu já peço, já faço aí o meu merchan de sempre, nos ajudem aí, envie o nosso conteúdo para os seus amigos, compartilhe, por favor, no seu Instagram, nos envie aí, envie aí no seu Instagram para as outras pessoas também o conteúdo do nosso canal, e me marca lá que eu com prazer vou repostar, Perdão se às vezes vocês fazem contato e eu não consigo responder, mas é por uma dificuldade mesmo, não é por nada. Mas vamos então conversar então sobre o castelo interior, mas antes curta, compartilhe o nosso conteúdo. Como eu falei, a obra de Santa Teresa mais comentada, e ela vai falar então sobre o interior da alma nesse processo de santificação. Então Santa Teresa vai da alma que nunca entrou no castelo, a alma que nunca entrou dentro de si, para além de uma pessoa em pecado mortal, a pessoa nunca entrou dentro dela mesma, a gente vai entendendo isso melhor, até uma pessoa em máximo grau de união com o Senhor, que é então a sétima morada. Na verdade, como eu falei, esse conceito já existia. O que acontece é que Santa Teresa, de um modo muito especial e muito didática, a gente pode perceber isso pelos escritos dela, e aí, de modo muito didático ela vai desenvolvendo então essas 7 moradas, que é na verdade um caminho só, mas que ela de modo didático quis dividir então em 7 moradas. A gente já tinha esse conceito em 3 vias, Você tem a purgativa, que é a primeira, segunda e terceira moradas. A gente tem a via iluminativa, que é quarta e quinta morada. Aproximadamente, a gente tem a via unitiva, que é sexta e sétima moradas. Então, a alma se converte, a alma é iluminada por Deus e a alma se une, então, a Deus, dizendo de um modo bastante simples. Ela já relata no princípio do livro que escreve, então, por obediência apenas, e que, como ela sempre faz com aquela humildade tão comum dela, ela fala, olha, eu estou escrevendo aqui, mas em obediência à igreja e etc, etc. Ela escreve por obediência dos diretores, ao que me consta, os diretores espirituais, também no intuito de ajudar, então, as monjas a rezarem, a compreenderem mais sobre a oração, sobre os estágios interior da alma, sobre a mística em si, e vai fazendo, então, esse livro. Obviamente não tinha pretensão de ser doutora da igreja, mas os seus escritos são de uma profundidade muito grandes, livros esses que passaram até pelo crivo da Inquisição, foram reconhecidos, então, como a mais alta teologia mística. Então, a gente tem, como eu falei, essa via purgativa que a gente vai trabalhar hoje, que é essas primeiras, segundas e terceiras moradas. Então, ela, de um modo muito especial aqui, na página 19 do Castelo Interior, eu trago a tradução da Paulus, a versão da Paulus. Ela fala algo bem interessante que já resume bastante essa compreensão sobre este livro. Então, ela diz o seguinte: consideremos nossa alma como um castelo, feito de um só diamante ou de limpíssimo cristal. Neste castelo existem muitos aposentos, assim como no céu há muitas moradas. Se refletirmos bem, irmãs, veremos que a alma do justo é nada menos que um paraíso, onde o Senhor, como ele mesmo diz, acha suas delícias. Então a gente percebe então a alma como um castelo, É o castelo interior. Ela fala então da nossa alma. Existem ali, digamos, 7 aposentos. Existem ali 7 moradas. E que a gente vai entrando então, e no centro desse castelo está nosso Senhor Jesus Cristo. Ela faz a comparação com o próprio palmito, Que ao redor ali está aquela casca grossa, mas o miolo suculento, a parte boa está no centro. Então você vai tirando ali aquelas
aquelas camadas e entrando dentro de si. É justamente isso que acontece nesse processo de santificação. A gente volta, então, né, um retorno, de certo modo, àquilo que diz Santo Agostinho, né, eis que estava dentro e eu fora. A gente não tem que procurar Deus fora, Deus está dentro de nós. A nossa alma é um castelo, tem 7 moradas, e no centro, então, né, nessa 7ª morada, no centro, então, desse castelo, está nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa função é ir até lá para nos unirmos. Isso entra no próprio conceito de alma e de espírito. Né? Então, que a gente tem o corpo, né, que está aqui para manifestar o espírito. A gente tem a alma, que é aquela que dá, diz Aristóteles, aquela que dá ânimo, então a gente tem o conjunto das nossas potências e etc, né, esse nosso universo interior, digamos assim. E na parte da nossa alma, onde Deus habita, é aquilo que a gente chama de espírito. E é muito interessante que o místico ele vai entrando, então, nesses aposentos, né, deste rei, como diz o Cântico dos Cânticos, vai entrando, então, nos aposentos desse rei e se une a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem está em 7ª morada, na verdade, está unido a Deus. A gente vai percebendo esse crescimento da união com o Senhor. Então, é aquele momento em que a pessoa é ela mesma. Ela é plenamente encontrada. Porque ela está tão em Deus que ela está nela mesma. Ela se encontra com aquilo que ela deve ser de verdade. Então, na 7ª morada, então, o místico está, né, o santo está perfeitamente unido, né, no estágio, dentro da 7ª morada tem a união e tem o matrimônio, que é mais elevado, a gente vai falar sobre isso, mas o matrimônio, ela está, então, unida, né, perfeitamente unida a Deus. Então, a alma é esse castelo, né, com essas várias moradas, e Deus está no centro. Então, com o crescimento espiritual, a gente vai encontrando este Senhor. Mas qual é o caminho, então, né, para chegar ao centro desse castelo? É a oração. Então, é através da oração que vai haver, então, este processo de santificação. Então, é rezando que a gente vai se santificar. E fique isso dito aqui. Né? Se de tudo desse canal você não conseguir absorver absolutamente nada, entenda que o caminho para a santificação, quer você seja místico, contemplativo, estando na 5ª morada, ou estando em pecado mortal, o caminho é, sobretudo, a oração. É se jogando os braços de Deus nessa relação íntima com o Senhor, que a gente vai santificar. Então Deus não abre mão disso. É a condição sine qua non, né? Assim, a qual não pode ser. Não vai ser de modo diferente. Se você quer santificar, você tem que ter trato com Deus. Claro que isso de acordo com o seu estado de vida, de acordo com a sua condição. Né? Essa é apenas uma via de santificação, existem outras. Mas não existe santo que não rezava. Isso é conversa fiada. Eu vejo, às vezes, pregadores falando, porque essa de oração não é a minha, e etc. Isso me incomoda profundamente. É claro que não vai essa coisa de intercessor, etc. Isso me incomoda profundamente. Obviamente, existem pessoas que são mais dadas à oração. Isso é um traço tanto natural. Entretanto, isso não pode ser de modo nenhum que uma pessoa seja obsoleta em relação à oração, ou seja, relapsa. Só há o caminho da oração. A gente vai, por exemplo, se esforçar para crescer espiritualmente. E se a nossa oração tiver verdade, validade, se a gente quiser mesmo nosso Senhor, a gente vai se esforçar. Mas no processo de santificação, em primeiro lugar, a oração. Muito mais que o nosso próprio esforço pessoal. Que sem Deus é inútil. A santificação é feita por Deus. Então é a graça de Deus. Então, ainda que você esteja em pecado ou vive em pecado, reze. Ainda que você não tenha discernimento, reze. E peça a Deus de todo o coração. Busque essa sinceridade de coração. Para você sair dessa situação de pecado que você está, que você só vai sair por graça de Deus. Né? Se não estamos em pecado mortal, é por graça. Não é Se eu não vivo em pecado mortal hoje, é por graça. Por bondade de Deus. E não por mérito. Porque na oração, no trato com o Senhor, Ele foi me fortificando, me dando a graça de sair da minha miséria, porque o meu destino é o inferno. Por isso eu precisei de um Salvador. Por isso Jesus morreu, para que eu pudesse ser salvo. Então o Salvador intervém e me tira daquilo que seria o meu destino fatídico, que é o pecado e o mal. A nossa natureza é corrupta, e às vezes o grande drama na vida do cristão vai ser entender, né?
se ele consegue ser santo sozinho ou se ele precisa de Deus. A gente precisa entender isso. A dependência profunda de Deus. Antes de qualquer coisa. Antes de mais nada. Eu dependo profundamente de Deus. Seja você santo ou dependência. Entrega profunda. Isso só vai... chega num dos estágios aí, né? Da terceira para a quarta morada, se não me engano, em que você só vai conseguir progredir para as moradas futuras, você perder, inclusive, o medo de pecar. Mas você precisa, então, se entregar profundamente a Deus e ter, dia após dia, uma confiança maior, uma confiança profunda no Senhor. Isso não é ser relapso, obviamente. Deus não ajuda vagabundo. Desculpa dizer assim. Você precisa se esforçar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, acima de tudo, o trato com Deus, a relação íntima, a relação profunda. Santa Teresa vai escrever, então, em 1577, né, a sua obra, estando no Mosteiro de São José, na festa da Santíssima Trindade, como ela muito bem vai dizendo aí, que por obediência começa a escrever este livro. E aí a gente tem aquelas almas que não estão nem na primeira morada. A pessoa é externa a ela própria. A pessoa não teve capacidade ainda de entrar dentro de si. Não teve capacidade de ter uma relação íntima consigo mesmo. A pessoa não conhece o próprio interior. Vive, obviamente, estado de grande pecado, mas a pessoa é totalmente para fora. Ela não examina as atitudes, é aquela pessoa que não tem fundação de autoconsciência. Existem pessoas que são assim, né? Tiveram a autoconsciência muito mal formadas. Então elas agem e não lançam a consciência sobre as próprias atitudes. No nosso próprio processo de santificação, a gente vai aguçando mais essa consciência. Daí a confissão nos ajuda muito, né? Porque toda vez que eu vou me confessar, eu preciso lançar a minha consciência sobre as minhas atitudes e admitir para o padre a minha miséria, para solicitar de Deus o perdão. Então, o único esforço que Deus pede de nós é que a gente lance a consciência sobre os nossos erros e admita-os, para que a gente possa, então, ser perdoado. A confissão, além de todo o ganho espiritual, óbvio que ela tem, a gente tem um ganho aí psicológico, um ganho mental, no sentido de lançar sobre nós mesmos, né, essa nossa consciência sobre os nossos atos. Quem está fora do castelo não tem consciência. Não tem consciência do que faz, está para fora de si, né, não se examina, não se observa e vive a vida de qualquer modo. A pessoa então entra, né, uma coisa que ela fala, né, as almas sem oração são como um corpo paralítico. Então, nessa viagem aí dentro desse castelo, se você não reza, você está paralisado. Você não consegue progredir espiritualmente. Então, a oração, então, para entrar no castelo, você precisa rezar e caminhar, né, nele. Então, se você quer entrar no castelo e caminhar nele, você precisa rezar. Então, a pessoa que não reza, ela também não tem autoconsciência. Porque quando eu me coloco em oração, a oração vai me colocando dentro da realidade da minha vida. Né? Quando eu admito na Ave Maria, pedindo a ação de Nossa Senhora em mim, que sou pecador, a ajuda dela, né? Que ela ore por mim, por nós pecadores, eu estou entendendo e relembrando e lançando a minha consciência que eu sou pecador e sobre os meus pecados. Então, sem rezar também não tem compreensão da realidade. Sem oração não tem também não tem a formação, a fundação de uma autoconsciência. Certo? Então, para entrar em mim, eu preciso rezar. E aqueles que rezam, né, vão entrando dentro de si cada vez mais. Vão apaziguando, então, essas potências e colocando elas em contato com o Senhor. Então, a alma, então, começa então, a rezar, ela vai entrar nessa primeira morada. A primeira morada ela é caracterizada, então, pelo pecado mortal. Então, das duas, você está em pecado mortal. Né? É muito provável que você esteja aí ou em primeira morada ou não tenha entrado sequer nesse castelo. Então, a alma está numa situação muito ruim. Santa Teresa fala sobre a alma em pecado mortal. Como essa alma está mal. Como ela está deformada. Ela faz uma comparação bem séria aí, né? Prefiro nem repetir, mas ela pega pesado, né? Para abrir, então, a nossa consciência sobre a gravidade e o problema do pecado mortal. Como ele deforma a alma. Né? A alma é o mar das delícias de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela pode acabar sendo as delícias do demônio se a gente vive, então,
em estado de grave pecado. Então é sempre um chamamento então à nossa conversão. A compreensão dos nossos pecados, da nossa miséria, e essa busca por Deus e por sair, então, dessa situação de grave pecado, né? E são almas fracas, elas se deixam vencer, então, com facilidade. Os sentidos e as faculdades, sentidos, né? Visão, audição, etc., e as faculdades que a gente já trabalhou também, né? As potências da alma, imaginação, intelecto e memória, não possuem força primordial com a qual foram criadas por Deus. Então a alma não tem nas suas potências, nos seus sentidos, a força para lutar contra o pecado. A pessoa sempre vive em estágio de grave pecado porque ela tenta sair daquela situação, ela não consegue. Seus sentidos são fracos, suas potências são fracas. Né? Pouca luz de Deus, Deus está no centro, mandando, enviando luz para essa alma, mas pouca luz vai chegar então a essa alma. Né? Para ingressar então nessas segundas moradas, ela precisa abrir mão das relações e negócios desnecessários. Então, a própria vida extremamente agitada, né? A Santa Teresa diz isso, ela fala, né? Tal qual o seu estado de vida. Isso aqui não é um convite você largar o seu trabalho, nem acabar com as suas amizades. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas aquelas relações que não convêm, aqueles negócios desnecessários dentro da sua condição de vida, é bom que você se afaste disso. Né? Uma própria vida muito agitada te joga para fora do castelo. Né? Organizar então uma vida interior, se você tem uma vida muito exterior, uma vida muito externa, é muito difícil. Então é necessário que, por mais que você tenha então uma vida agitada, volte sempre à oração, busque sempre a solidão, busque sempre esse deserto da oração, como fazia até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo. Se colocava, andava com apóstolos e discípulos, andava com os 12 mais um punhado de gente ali ao redor. Estava sempre com a multidão, mas saía sozinho para rezar. Ou no máximo relevava 3 de seus amigos. Então, esse deserto espiritual ele é importante para que a gente possa então adentrar no castelo. Então, a alma vai vencendo, então, vence então esses pecados mortais e já entra então na segunda morada. Ainda é uma alma bem fraca, né? Mas ela já começa então a ter oração e entende quanto lhe importa não ficar nas primeiras salas. A alma já vai tendo aquele incômodo nesse estágio de que ela precisa crescer espiritualmente. Ela já vai começando a ser incomodada a Deus que, olha, eu tô aqui no centro, você está aí fora, né? Você está aí, né? Não fora do castelo, mas você já está longe de mim, vem mais. Né? Então ela já sai do pecado mortal e já se conscientiza de que ela precisa ir para dentro, que ela precisa ir ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo a convida para isso. Né? E acaba que ela não abandona aquelas condições de pecado. Né? Então a alma que vai, peca e sai da situação de pecado, ela vive oscilando muitas vezes. A alma em segunda morada, oscilando muitas vezes entre o pecado mortal e o estado de graça. O pecado mortal e o estado de graça. O pecado mortal e o estado de graça. Ela vive oscilando ali, então ela não foge das situações de pecado. Ela vive naquelas ocasiões ali de pecado e acaba, então, pecando. Né? Porque ela ainda é fraca, ela não consegue suportar as dificuldades daquela situação. Ela já conhece os perigos, né? Ela já tem um autoconhecimento, ela sabe ali onde estão as suas fraquezas, sabe ali os perigos que ela passa, os pecados que cometeu, ou seja, ela já conseguiu lançar, né, essa autoconsciência ali sobre si, já consegue então identificar as coisas erradas que faz, já não está tão para fora do castelo, mas já não vive, né, já não vive então em tantas situações de perigo como antes, apesar de ainda não ter largado então as situações de pecado. Elas têm grande esperança de entrar mais adentro. Nosso Senhor Jesus Cristo mesmo vai convidando, vai chamando, enviando graça diariamente para que essa alma entre então, né, entre mais para dentro, para mais perto dele. Ela vai percebendo então melhor esses convites, esses chamamentos, essas invocações de Deus. Então percebam que ela, por ter já saído do pecado mortal, já começa a ter oração, já se aproxima de Deus, já tem, apesar de ser algo muito, de ser uma alma muito fraca, ela já começa então a entrar num estágio então de maior intimidade, maior relacionamento com o Senhor. Né? É uma alma, como eu falei, que cai e levanta. Obviamente o demônio vai fazer guerra aqui. Por quê? Deus já começa... A alma estava fora do castelo ou em pecado mortal. Ela já está fora do pecado mortal. Percebam que a alma já está num estágio... já é bastante coisa. Né? Para quem estava lá fora, já ter na segunda morada, já não viver mais pelo menos o pecado mortal,
pelo menos não está entregue a esse pecado mortal, o demônio não vai querer essa alma que antes era, né, o castelo das delícias dele. Está começando a entrar no castelo do Senhor. Então ele vai fazer guerra. Ele vai tentar, ele vai perturbar, fazer tudo aquilo que ele puder para que a alma saia, retorne então para fora do castelo, ou pelo menos ao estágio de pecado mortal. Então o intelecto ele está mais vivo, as faculdades estão mais hábeis, a pessoa já não está mais tão sonolenta assim em relação à sua sensação de pecado. Já começa a ter então um desejo, é uma alma que já começou a rezar, obviamente, começa a acender nela os desejos então de penitência. A memória mostra então o fim das pessoas em pecado, isso é uma coisa interessante, que a memória vai ajudando, né? Deus vai agindo na memória e vai mostrando a essa pessoa, olha, as pessoas em pecado, olha o fim que elas tiveram. A vida ela é passageira. Cuida agora, né? Cuida, vive em Deus, porque daqui a pouco, né, sua vida vai acabar também. E aí você vai ter que prestar contas ao Senhor. Percebam que é uma alma que tem uma vida interior, e por ter uma vida interior, ela tem uma autoconsciência e tem uma consciência de si. Né? Tem uma consciência de si e já começa a ter uma consciência de si dentro do plano espiritual. Né? No plano geral, daquela coisa mais básica, daquela regra mais básica da metafísica. Todos nós vamos morrer. Então ela já começa a dar mais atenção a este fato, que deve estar aos nossos olhos todos os dias. A gente deveria pensar todos os dias, olha, hoje pode ser o meu último dia. Este vídeo pode ser o último vídeo que eu estou gravando. Eu durmo hoje, não sei se eu acordo amanhã. Então a gente precisa dessa compreensão. Percebam que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo já vai trabalhando então, essa memória enviando graça. Colocando a alma nessa perspectiva real, verdadeira. Seu tempo está passando. Aí ter isso em mente é muito bom. Né? Ter essa compreensão de como a nossa vida é passageira, a gente consegue ver melhor aquilo que é realmente importante. E que as outras coisas são totalmente periféricas. Então a gente deve se preocupar com as coisas de Deus. E tudo mais, né, é periférico. Tudo mais é passageiro. Perceba a sua vida toda, os sofrimentos que você tem hoje, as dificuldades pelas quais você passa. Você pode pensar, como Deus pode permitir que eu passe por isso? Meu irmão, minha irmã, tenha consciência de que seja qual for o seu problema, Vinícius, eu estou passando fome em casa. Isso é muito triste, eu entendo. Vinícius, o meu marido me traiu. Isso também é muito triste. Mas percebam que, no plano da eternidade, o que significa uma traição de um marido ou uma dificuldade financeira? Parece cruel falar isso, parece desumano falar isso, mas não é. Então vamos lançar sempre a nossa consciência sobre essa visão tão simples. Quando aperta em nós o desejo pelo pecado, a tentação, por exemplo, né, que é essa alma que vai passar muito nessa guerra do demônio, é necessário que você lance sobre você mesmo esse olhar, essa consciência. A consciência da sua transitoriedade, de que as suas atitudes, que os seus sofrimentos nada são, mas que as suas atitudes vão determinar, então, se você vai passar o resto da eternidade com o Senhor, na presença do Senhor, ou sofrendo no inferno. Então vejam como a potência da memória já vai sendo trabalhada aí por Deus. A vontade, então, ela se inclina, né, a amar a Deus. E a gente sabe que a própria vontade, né, a vontade, Deus comunica o amor à vontade. São João da Cruz vai desenvolver isso melhor. A gente quer trabalhar isso também no nosso curso sobre São João da Cruz, mas a vontade vai receber, então, o amor de Deus. E a vontade vai se inclinar aqui, né, segundo as moradas, para amar mais Deus. Né? E aí, entrando, então, na terceira morada, é muito comum que a alma, muitas vezes, empaque aqui. Né? Ela já venceu, então, a alma tem grandes desejos de não ofender a Deus. Já uma alma, digamos assim, né, até elevada, ela já não vive mais pecado mortal. Ela luta, né, contra, então, os pecados veniais, já se guardam até dos pecados veniais. Tem grandes desejos de não ofender a Deus. Gostam de fazer penitência. Rezam bem mais, já passam horas, então, em oração, sem nenhum problema.
fazem obras de caridade, né, e etc. São almas corretas. E não pecaria por coisa nenhuma deste mundo. E o que Santa Teresa fala, né, sobre as terceiras moradas, ela chama atenção sobre a alma aqui, né, ela vai empacar, né, e ela vai ver um tempo de secura espiritual. Então a alma que já saiu dos pecados mortais, é uma alma correta, uma alma que já reza bem, que já luta contra os pecados veniais, já não quer ofender a Deus de modo nenhum. Né? O que, se tratando do mundo que a gente vive, isso é muito grande. Né? A maioria das pessoas vive, sei lá, mais de 90% das pessoas vive pecado mortal. Nós sabemos disso. Né? Então, mas você tem aí, é uma alma já elevada, mas que vai passar por um tempo de secura espiritual muito grande. Até que ela entre, então, nessas quartas moradas, onde o Senhor quer, então, né, conduzi-la, talvez queira aí conduzi-la. O que Santa Teresa chama a atenção é que a alma saiba passar por este tempo com paciência. Ela vai sofrer ali, passar um tempo de secura, ela fala que às vezes pode durar anos isso, mas que é necessário ela passar por este tempo com grande paciência, exercitando então essa paciência. Né? Chama atenção para que situações de pecado ainda sejam evitadas, porque essa alma ainda não está, digamos, tão elevada aí nesse aspecto, né? Obviamente ela corre risco, como todos, né? De ainda cair em grave pecado, mas chama atenção para isso. Mas saber então passar por este tempo de secura espiritual, né? Com grande paciência. De um modo, São João da Cruz vai desenvolver isso muito melhor, que ele vai chamar de a noite escura dos sentidos, em que os sentidos serão então purificados para que entre então na quarta morada. Dizendo de outro modo, os sentidos serão purificados para que a alma entre então na via iluminativa. Quando a alma sair da via iluminativa para entrar na via unitiva, você vai ter a noite escura da alma, que a gente vai falar sobre ela então mais à frente. Então aqui os sentidos vão ser purificados para que ela entre então na quarta morada. Então a alma em um estágio já elevado, né, dizendo aí sobre o contexto desse mundo, uma alma que já não vive em pecado mortal, que já luta contra os pecados veniais, que já passa muito tempo rezando, mas que tende ao empacamento espiritual, que tende a ficar aí, né, tende a uma secura espiritual muito grande, e pode ser que demore aí muito tempo para que evolua para a quarta morada. Né? E aí ela vai ter que ter muita paciência, muita calma, e se jogando então nos braços do Senhor e seguindo este caminho de oração, este caminho de busca do Senhor com toda a paciência, porque a alma só vai entrar na quarta morada quando Deus quiser. Né? Aí na quarta morada a gente já começa então a vida mística, que vai começar então o segundo grau de oração. Até que a alma orou apenas em primeiro grau, então você teve a oração vocal, você tinha a oração de recolhimento, você tinha a oração mas não tinha entrado a oração de quietude ainda, né? Oração de recolhimento, né? Oração mental, mas ainda não tinha entrado a oração de quietude. As potências estão mais apaziguadas, mas ainda nem a vontade foi tomada. Então até aqui a gente reza apenas em primeiro grau de oração. A gente vai percebendo que cada fase dessa aqui existem aqueles favores sobrenaturais que são mais comuns, né, que mais comuns de determinadas áreas. Mas Deus dá esses favores de acordo com a sua vontade. Por exemplo, a visão intelectual, que a gente vai falar mais à frente, ela é da sexta morada. Mas pode ser que na quarta morada, na quinta morada, aquela alma seja beneficiada por Deus com a visão intelectual, por exemplo. É apenas um exemplo. Então, para ilustrar isso, né, a gente tem mais ou menos aí, dentro dessa didática, né, um estágio de evolução espiritual para determinado favor sobrenatural. Então, estando em tal morada, em tal via, geralmente a alma recebe tal favor. Existe essa divisão, entretanto, nem sempre isso funciona assim. Porque para Deus não tem regra. Deus faz o que quer, quando quer, da maneira que quer, pelos seus motivos misteriosos. Afinal, a gente está falando de teologia mística, afinal a gente está falando de Deus. E Deus é mistério. Certo? Pessoal, por hoje é só. Na semana que vem a gente começa, se Deus quiser, então a via iluminativa, falando então da quarta morada e dando seguimento aos nossos estudos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.